Fala pessoal, tudo bom com vocês? Já se inscreveram no canal, já curtiram os vídeos, já clicaram no sininho para saber as novidades? Já? Muito bem. Então, dia desses, dia 9 de outubro de 2016, eu estive aqui no centro de São Paulo, no evento Halloween Steampunk. Eu fui cobrir pelo site olharimparcial.com, dei uma olhada no site depois, e lá eu tive um papo bem legal com a Morrigan, que é estudante de gastronomia, e com o estilista André Veloso. Os dois falaram bastante sobre as visões, sobre as ideias, sobre o entendimento deles a respeito dessa subcultura que é o steampunk. Vamos ouvir? Tá bem legal. Olá, eu sou o André Veloso. Olá, eu sou a Morrigan e a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês sobre steampunk de uma forma geral, as nossas óticas sobre steampunk. Hoje é um evento de Halloween, então a gente está um pouco mais dark, caracterizado, um pouco mais dark. O steampunk basicamente é um subgênero derivando já da época do cyber, lá para os anos 80. Você fala de um revivalismo histórico. As obras acho que uma principal fonte assim que você pode pegar na literatura, principalmente na literatura, é Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, que vão falar de tecnologias muito avançadas. Por exemplo, a gente vai falar de submarinos, vai falar de viagens para o espaço, que é viagem à Lua, com tecnologias que não seriam possíveis para a época. Então a coisa do vapor, da engrenagem, da tecnologia, e muitas vezes falando um pouco da distopia, você pega muito Fugiu. Não tem problema, vamos com calma. Vamos com calma. Você tem muita distopia de como o mundo evolui com essa tecnologia avançada, só que a vida das pessoas não melhora. Sim, esse jogo de altos e baixos, sim. que trabalha-se muito. Estava falando que você está se formou em gastronomia, você faz uma releitura, sim, estudo nessa parte também? Eu faço um estudo, eu sou estudante de gastronomia, e assim, dentro da gastronomia a gente tem a parte da gastronomia inglesa, a parte da gastronomia vitoriana, e eu tento trazer um pouco do steampunk para dentro da gastronomia, fazer uma fusão das duas coisas nos meus estudos. Tem alguns projetos relacionados a isso, em como seria uma gastronomia steampunk. Legal. E já tem alguma resposta para isso? Tem algumas respostas, tem umas respostas bem interessantes. Principalmente trazendo um pouco do vitoriano e do inglês, bem forte, da culinária. E aí você pensa, o que uma pessoa usaria, num período de revolução industrial, num período de grandes evoluções, quais seriam as coisas que elas comeriam? Quais seriam as respostas energéticas para um cenário desse estilo? Interessante, vamos esperar o trabalho, o TCC e a pós para ver como é que é. Estamos aí trabalhando para isso. Obrigado. Você, por outro lado, é estilista e foca muito mais nessa parte do visual ou não? Na verdade, eu sou estudante de moda ainda na Faculdade de Santa Marcelina. E eu tenho um ateliê de costura, porque eu costuro desde os 16 anos, 14, perdão. E então eu comecei a frequentar grupos de revivalismo histórico e depois que eu conheci o steampunk, né? Hoje em dia eu não estou em nenhum grupo em específico, eu faço parte do meio como um todo. E a partir de uns tempos pra cá eu comecei a brincar com essa questão do gênero, né? De tentar reconstruir o que seria o gênero masculino para algumas pessoas. Então, essa brincadeira com a maquiagem, trazendo coisas do vestuário feminino para o masculino e adaptando de uma maneira que muitas vezes é questionadora. Eu não quero dar as respostas, eu quero fazer as pessoas se questionarem sobre o que elas pensam. Então, é basicamente isso. Eu fico mais na parte estética por conta do trabalho, mas isso não elimina os outros ramos que eu já trabalhei, né? Como literatura, que eu tenho um conto publicado, como área comportamental, que também tem um pouco desses estudos dentro do steampunk também. E é mais ou menos isso. Esse conto foi publicado? Foi publicado no Agora é Minha Vez, um projeto que foi realizado no ensino médio, quando eu cursava.
E foi quando eu comecei a frequentar os grupos, então eu meio que acabei levando isso para um projeto que era acadêmico, né? Tá. E foi publicado acho que em 2012, 2013, se não me engano. E é uma temática steampunk? Não, é um conto de vários autores, né? Só que o conto em específico que eu publiquei, ele tem essa pegada, não digo steampunk, mas mais retrofuturista. Ele não se encaixa num gênero. Tá. Uma curiosidade que eu tenho, a parte de fim de mundo, esses cenários meio apocalípticos e tal, tem a ver com Steam ou não nessa? Porque eu vejo, hoje mesmo eu ouvi muito falar em vitoriano, pra trás, e não necessariamente pra frente. Qual que seria? Porque eu vejo muito essa questão Mad Max e outros filmes, até séries, com relação a isso. Eu Não acho... tem, na opinião de vocês. É que assim, existem vários subgêneros, né? Sim, então Você- esse fim de mundo seria um subgênero. Que é o pós-apocalíptico que o pessoal fala. O pessoal fala muito do pós-apocalíptico. Aham. Que seria essa coisa, essa pegada mais Mad Max. Você tem o Diesel Punk também, que vai tratar mais uma temática Entre entre guerras. Um período vai entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Como é que é o nome desse? Diesel? Diesel Diesel Punk. Punk. Um bom exemplo, apesar de ser um filme não muito legal, não que muita gente conhece, mas que eu gosto bastante, é o famoso, entre aspas, Capitão Sky e o Mundo de Amanhã. Sucker Punch também Sucker Punch também tem disso. bastante. É mais uma pegada de estética, né? Porque como a gente projeta um futuro que não existiu pra época, então a gente não tem muito o que se agarrar, então fica mais nessa parte de estética mesmo. E como é uma época pra trás, também não adianta pegar muita tecnologia, então Sim, esse é mundo como se sem fosse a eletricidade, tecnologia sem da nada época. disso, acaba... É como se fosse a tecnologia da época pensada no futuro. Legal. E por exatamente ela ter sido pensada no futuro, é como se o mundo tivesse acabado naquela época. Então a gente não existiria hoje. Por isso que estamos aqui que a gente está aqui representando o passado. Ok. Muito obrigado. Nada, a gente que agradece.